sétimo ano! Vamos continuar com a nossa matéria? Hoje a gente vai começar a unidade 3, tá? Então, primeiro, vocês vão receber um arquivo, na verdade 2. Um arquivo para vocês copiarem a matéria no caderno. A matéria é essa daqui, tá? Então, vocês vão copiar essa matéria no caderno, ok? E vocês também vão receber um outro arquivo, que são de verbos irregulares, tipo esse daqui, tá? Que vão ser 2 folhas. Esses verbos irregulares, para vocês poderem imprimir, ok? Por quê? Para essa matéria que a gente vai ver agora e para as outras que virão, esta lista de verbos ela será muito importante para vocês, tá? Então, vocês vão imprimir essa lista e não pode perder de jeito nenhum, que ela vai servir tanto para a matéria que a gente vai ver agora, como para as outras matérias que virão, ok? Então, são 2 arquivos. Um para vocês copiarem no caderno, que é a matéria nova, e outro que é para vocês imprimirem essa lista de verbos, tá? Então, e agora vocês vão entender por que essa lista de verbos vai ser importante, ok? Agora, aqui eu vou explicar a matéria que vocês vão copiar no caderno. Então, presta atenção. O que a gente vai ver aí? O Simple Past, que é o passado dos verbos regulares e irregulares. Nas unidades 1 e 2, a gente tinha visto só o passado do verbo to be, que é o was e o were. Agora a gente vai ver o passado dos outros verbos, tá? Então, os verbos do passado, eles são divididos em 2, regular e irregular, tá? Primeiro, vamos falar dos verbos regulares. A princípio, nós vamos ver só as formas afirmativa e negativa nessa unidade 3, tá? Os verbos regulares, na forma afirmativa, para mostrar que eles estão no passado, eles vão receber isso aqui, ó, ed, tá? Então, todo verbo regular, a gente acrescenta ed para mostrar que está no passado, ok? Então, por exemplo, isso aqui, ó, eu estou falando por enquanto só da forma afirmativa, tá? Então, por exemplo, verbo want, eu quero colocar no passado, como ele é um verbo regular, ficou wanted. Então, eu acrescentei o ed, tá? Então, a maioria dos verbos regulares, a gente vai fazer dessa forma. Vai colocar o ed no final do verbo. Mas nós temos alguns verbos, né, que a gente recebe o ed, mas antes disso, sofre alguma modificação, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, acrescentar ed, é a regra básica, tá? Que isso é a conta que a gente vai acrescentar na maioria dos verbos. Mas, se o verbo já terminar em e, igual aqui o live, ele já terminou em e. Então, o que eu vou aproveitar? Vou aproveitar o próprio e do verbo e eu só acrescento o d, tá? Então, se ele terminar em e, você só acrescenta o d. Mas no final vai ficar ed do mesmo jeito. Tá bom? Se o verbo terminar em y e antes do y vier uma consoante, o y vai sair e vai virar ied, tá? Mas só se antes do y vier consoante. Então aqui, ó, study, antes do y vem d, que é consoante. Então, o y saiu e é d. Tá? Se antes do y vier vogal, o y continua e eu só acrescento o ed. Então, presta atenção quando o verbo terminar em y. Olha a letra que vem antes. Consoante, eu tiro o y, ponho o ied. Se for vogal, o y continua e eu acrescento o ed, tá? E depois, se o verbo terminar, a última sílaba for tônica, o que é a sílaba tônica? Forte. Ó, stop, top, é a sílaba tônica. E ele tiver essa sequência aqui, ó, CVC, consoante, vogal e consoante. Então, as 3 últimas letras, tá? CVC. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a última consoante e depois eu acrescento o ed, tá? No caso aqui,
A última consoante é o P, por isso que eu repeti o P, tá? E depois acrescento o ED. Então, presta atenção no final da palavra, tá bom? Se terminar nessa sequência aqui, só que além disso, além de ser CVC, ela tem que ser tônica, tem que ser forte. Então, quando eu falo stop, top, é a sílaba forte. Além de forte, CVC, consoante, vogal e consoante. Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu olhar esse verbo aqui, open, ele termina em CVC também. Só que ele não é a sílaba forte. A sílaba forte é esta. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou acrescentar o ED. Eu não vou repetir a última letra, tá? Então, para eu repetir a última letra, antes de acrescentar o ED, a última sílaba ela tem que ser, ao mesmo tempo, tônica e CVC, tá? Então, tem que ser as duas coisas juntas. Se for só uma, igual aqui é só CVC, ela não é tônica. Então, eu não vou repetir a última letra, tá bom? Então, presta atenção. Independente do que aconteceu aqui, vocês podem ver que aqui eu só acrescentei o D, aqui eu troquei o Y por ED, aqui eu dobrei uma letra. Independente disso, todas elas terminaram em que no final? Ó, qual foi a terminação? ED, tá? Então, por isso que eles se chamam verbos regulares. Porque quando a gente colocar no passado, eles vão sempre terminar em ED. Mesmo que eu tenha que dobrar a letra, mesmo que eu tenha que tirar o Y, tá? No final, vai ter sempre ED, ok? Então, os verbos regulares na forma afirmativa, você vai ter que acrescentar o ED, tá? Presta atenção na terminação para ver se você vai acrescentar ED, só o D e ED, ou vai ter que repetir a letra, tá? Isso aí você vai ter que prestar atenção antes de colocar o ED, tá? Mas no final tem que ter o ED, ok? Então, isso aqui, gente, só acontece na forma afirmativa. Por que eu estou falando isso? Porque na negativa é o seguinte, a gente usa o did not e o verbo vai estar sempre na forma normal, ok? Então, o que vai indicar o passado? Isso aqui, ó. Esse auxiliar aqui já indica que é passado, então eu não preciso colocar o verbo no passado, tá? Então, na negativa eu vou colocar did not ou didn't e o verbo na sua forma normal. Então, como que ficaria? Dei um exemplo aqui, ó, afirmativa e negativa. Coloquei I played soccer. Então, como está na forma afirmativa, eu tive que colocar o ED para mostrar que está no passado, tá? Agora eu quis colocar na negativa. Então, o que eu fiz? I didn't play. Olha aqui, cadê o ED que estava aqui? Saiu. Por que ele saiu? Porque eu troquei agora o didn't, tá? Então, eu não preciso mais do ED, porque eu já tenho didn't para mostrar que está no passado, ok? Então, presta atenção. Na afirmativa, eu tenho que usar a regra do ED. Na negativa, eu vou colocar o didn't ou did not antes do verbo e o verbo na forma normal, ok? Então, aqui eu indiquei que é passado e aqui eu indiquei que é o passado. Tá legal? Isso aqui é em relação aos verbos regulares, tá? Agora, e os verbos irregulares? Aí na folha eu coloquei para vocês o seguinte. Na forma afirmativa, os verbos irregulares não têm forma específica. Portanto, devem ser memorizados. Listar. Por isso que eu falei que a lista é importante, tá? Então, o que acontece? O verbo quando é regular, você sabe que você vai colocar o ED para ficar no passado. O irregular, não existe essa regra. O próprio nome já diz, se ele é irregular, é porque ele não tem regra, tá?
Ele não tem uma forma específica, ok? Então, o que vocês vão fazer? Quando o verbo for irregular, aí vocês vão olhar na lista de vocês. Então, vocês vão ver que na lista vocês têm na primeira coluna o infinitivo. O que é o infinitivo? É o verbo na forma normal. Depois você tem o simple past, que é isso que a gente está vendo agora, e o particípio. E no final a tradução, tá? Nós vamos usar as duas primeiras colunas, que é o verbo na sua forma normal e o verbo no passado. Agora a gente não vai ver o particípio. Isso vai ficar para um outro ano, uma outra série, tá? Mas é importante essas duas aqui, ok? Então, se vocês olharem nessa lista, vocês vão ver que cada verbo pode ficar de uma maneira no passado. Tem verbo, por exemplo, que você só troca uma letra. Tem verbo que fica totalmente diferente. Tem verbo que fica do mesmo jeito, só muda o jeito de falar. Tem verbo que fica tudo igual. Então, ou seja, por isso que se chamam verbos irregulares. Então, quando você for colocar um verbo na forma afirmativa no passado e ele for irregular, vocês vão olhar essa lista aqui, tá? Então, por exemplo, se eu chegar lá para vocês e pedir esse verbo aqui, ó. Eu quero o verbo go. Vocês vão olhar aí na lista e vai ver que tem o verbo go. Ele no passado vai ficar went. Outro verbo. Se eu pedir, por exemplo, o verbo begin, ó. Ele no passado vai ficar, ó, begun. Olha só o que mudou. Eu posso ter alguma regra aqui? Não, porque cada um foi feito de uma maneira. Por isso que eles são irregulares, tá? Então, presta atenção. Quando for verbo irregular, vocês vão olhar na lista e vão colocar conforme a lista, tá? Na forma afirmativa. Então, igual eu coloquei aqui. Go. Eu quero que você ponha no passado, went. Begin. Eu quero que você ponha no passado, begun. Aí você vai me perguntar, professora, como é que eu vou saber se o verbo é regular ou irregular? Não existe regra para isso, sétimo ano. Tá? Mas o que vocês vão fazer? É esta lista que vai ajudar vocês. Por quê? Quando eu pedir para vocês conjugarem o verbo no passado, e vocês não sabem se esse verbo é regular ou irregular, vocês vão olhar na lista. É claro que essa lista aqui, né, ó, frente e verso, ela não tem todos os verbos, mas ela tem os principais, os mais usados, tá? Então, o que vocês vão fazer? Quando eu pedir para você conjugar um verbo no passado, você vai olhar aqui na lista. Se esse verbo tiver aqui na lista, então é só você olhar como é que ele fica no passado. Agora, se esse verbo não tiver na lista, é porque você vai acrescentar o ED. É sinal que ele é um verbo regular, tá? Então, é esta lista que vai ajudar vocês a diferenciar verbos regulares dos irregulares, ok? Então, presta atenção, tá? Olhou aqui na lista, o verbo tá aqui, então é só você olhar como é que ele fica no passado. Olhou aqui na lista, ele não está, vai acrescentar o ED, ok? Aí, claro, né, se tiver que acrescentar o ED, presta atenção na regra aqui, tá legal? Então, isso aqui vai acontecer na forma afirmativa. Na forma negativa, dos verbos irregulares, é a mesma regra do verbo regular. O que você vai fazer? Você vai colocar o did not e o verbo na forma normal, tá? Então, aqui, na negativa, a gente não precisa conjugar o verbo. A gente vai colocar o did na frente e vai colocar o verbo na forma normal. Então, por exemplo, se eu colocar assim para vocês, ó, I went to the club. O went é o passado de go. Então, coloquei aqui, ó, coloquei no passado porque é afirmativo. Na negativa, o que eu vou fazer? Vou colocar, ó, I didn't. Agora eu vou voltar o went para a forma normal dele. Então, ó, I didn't go to the club. Então, ó, voltou para a forma normal, tá? Então, na negativa, o verbo fica sempre na forma normal, ok? Só na
afirmativa que a gente tem que conjugar, tá? Ou vai usar a lista ou vai acrescentar o ED, ok? Então, por isso que essa lista é importante para vocês, tá? Para ajudar vocês verem se o verbo é regular ou irregular, para vocês saberem o que vocês vão fazer com o verbo, ok? Então, presta atenção direitinho nessa explicação, tá? Na folha que vocês têm aí, né? No que eu pedi para vocês copiarem no caderno. E não esqueçam de imprimir essa lista. Vocês vão ter que usar essa lista agora. Eu não vou pedir para vocês ficarem decorando. Por isso que é bom que vocês tenham essa lista em mãos para poder fazer as atividades, avaliações, tudo que a gente fizer agora sobre o passado, ok? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Atenção, leiam com atenção a explicação, preste atenção aqui no vídeo, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, depois é só perguntar. E eu já volto com a explicação dos exercícios, ok? Bye, bye!